Olá a todos, sejam bem-vindos para a nossa primeira aula de Word. Quem nos fala é o professor Henrique. Espero que todos estejam bem, aproveitando essa quarentena, aproveitando dentro de casa, né, sem sair, porque é um cuidado que a gente precisa ter para acabar com isso o mais rápido possível. Espero que vocês estejam aproveitando esse tempo com a família de vocês, tá? Então hoje a gente vai começar a nossa aula do Word. O Word faz parte do pacote Office. Quem é o pacote Office? O pacote Office é o pacote de documentos, tá? Então, o pacote Office é o nosso pacote de programas. Pacote de programas, então temos o Office, que é o que a gente mais utiliza, tá? Que é o comum, tá? Então quem faz parte do pacote Office? Word, Excel, PowerPoint, OneDrive. Então esses fazem parte do pacote Office. O que quer dizer Office? Office significa escritório. Então Office significa escritório. Então é um pacote de programas focados para o escritório. O pacote Office ele pertence à Microsoft, que é dona do Windows, do Xbox, do Outlook e de várias outras tecnologias aí, Skype. Então a gente precisa pagar para utilizar o pacote Office. Do mesmo jeito que a gente paga para utilizar o Windows, a gente precisa pagar o pacote Office. Existem programas que são gratuitos, como o caso do LibreOffice. O LibreOffice é um pacote de programas também focado para o escritório que são gratuitos. Ele é utilizado no Linux, que é um outro sistema operacional, tá? Então o Linux ele é um sistema operacional gratuito, concorrente do Windows, tá? Então o LibreOffice ele é utilizado muito no Linux por ser gratuito. Quer dizer que ele só funciona no Linux? Não, ele funciona no Windows também. Ele funciona em todas as plataformas aí possíveis. Então, ele é o concorrente direto do nosso pacote Office. A gente vai utilizar o pacote Office 2016, que é o mais utilizado aí, o mais comum que temos aí, tá? Então, a gente vai começar a trabalhar aí o nosso Word 2016. Então, o Word ele é esse programa aqui com W azul, tá? Então, W azul ele se refere ao Word, tá? Na hora que a gente abrir o Word vai ter essa telinha aqui, ó, onde do nosso lado esquerdo são os documentos que foram abertos recentemente aí, tá? E abrir um outro arquivo que a gente já tenha feito, já tenha criado, tá? Do meu lado direito eu tenho alguns modelos de arquivos prontos. O que são modelos? São arquivos prontos, já criados no meu computador. Eu só faço alteração de dados. Então aqui eu vou ter, ó, negócios, cartões, panfletos, cartas, educação, currículos e cartas, feriados. Então eu vou ter vários modelos para várias coisas aí. Só que esses modelos eu só consigo utilizar se eu estiver conectado à internet. Se eu não estiver conectado à internet, eu não consigo utilizar esses modelos. Eu posso pesquisar também, digitar o modelo que eu quero, no caso de currículo. Então, vou pesquisar como currículo. Currículo é uma das coisas que vocês irão utilizar muito na vida de vocês, principalmente na hora de a gente procurar um emprego, tá? A gente utiliza muito o currículo aí.
a gente vai procurar um currículo básico que não tem muita coisa para preencher os dados, tá? Então vamos pegar esse aqui, apenas currículo, coisa simplesinha. Vou pedir para criar, ele automaticamente vai baixar esse modelo no meu computador. Então aqui fica fácil para trocar. Seu nome, então eu vou colocar o meu nome, lembrando de colocar todo o nome. Se seu nome ficar muito grande, vamos abreviar. Endereço, então aqui a gente vai colocar o nosso endereço, ó. Então a gente vai colocar lá a rua, o bairro, e o CEP, caso a gente saiba o CEP, que é importante a gente saber o nosso CEP. Telefone, lembrando de colocar o telefone com o DDD. E o e-mail, que é para entrar em contato com vocês. Isso é extremamente importante nos dias de hoje. Tá, então a gente precisa ter esse cuidado aí. Objetivo. Qual é o meu objetivo da empresa? Então a gente precisa definir. Crescer profissionalmente. Habilidades e conhecimentos. Qual a sua habilidade? Jogar isso na habilidade, ficar no WhatsApp também não é habilidade, tá? Habilidade é trabalhar em equipe, falar
trabalhar em equipe, experiência, onde eu já trabalhei, qual é o nome da empresa que eu já trabalhei, formação, comunicação. Então, o carro que eu trabalhei já, vamos dizer lá, professor, nome da empresa, CEDAF, ministrava aulas de informática básica. Caso tenha uma outra, então, que é data, quando eu entrei e até quando eu fiquei. Então, vamos dizer que eu entrei em 2000 e fiquei até 2008. Até o tempo que eu fiquei, de 2000 até 2008. Que caso eu tenha trabalhado em outro lugar, formação, no caso, faculdade, grau, graduação, local, Fabra, local, Serra, nome da escola, Fabra. Comunicação. Então, se você falam bem na frente das pessoas, então quando vocês estão apresentando um trabalho na escola, a professora fala que vocês falam bem, se comunicam bem, tem uma boa síntese, tem uma boa expressão, sabe se expressar, sem muita gíria, sem muita gaguejar. Então essa é a comunicação. Liderança. Você é um bom líder. Ser representante de classe, isso não é ser líder, tá? Porque a gente sabe que não toma decisão nenhuma. Líder é quando a pessoa lidera, tem as posições, toma atitude, toma frente das coisas. Então isso é um líder. Então líder de célula que todos precisam perguntar, ele vai mostrar o que é para ser feito. Então isso é uma liderança. Então esse aqui é um modelo de currículo que vocês podem utilizar para criar o currículo de vocês, tá? Isso é muito importante, vocês estarem criando um currículo de vocês, tá? Porque para procurar um emprego vocês precisam ter um currículo. É a primeira maneira que a empresa tem de conhecer vocês, é através do currículo, tá? Então vocês precisam preencher um currículo aí muito bem, com todas as informações, todos os dados de vocês. Aqui na formação eu coloquei minha graduação, a data que eu comecei e a data que eu terminei nessa graduação. No caso de vocês, vocês vão colocar nono ano do Fundamental 2, nome da escola, local da escola, a data que vocês iniciaram e a data que vocês vão terminar aí esse ano da escola de vocês, tá? Um complemento para vocês estarem colocando aqui para o currículo de vocês, se é de manhã, à tarde ou noite, matutino, vespertino, noturno, tá? Porque a empresa vai caminhar vocês de acordo para aquele horário, tá? Terminei de preencher o meu currículo. Vou vir aqui em arquivo e vou pedir para salvar como esse arquivo, tá? Ou apenas salvar, então serve também de clicar aqui em salvar. Quando eu clicar em salvar vai aparecer essa opção aqui, do mesmo jeito, salvar como OneDrive. Eu posso salvar esse arquivo na internet, diretamente no meu computador, é o que a gente vai fazer. Adicionar um local, especificar onde eu quero salvar. E aqui são algumas pastas que eu já acessei para estar salvando um arquivo, então ele sempre vai dar uma opção da última pasta que foi utilizada aí para vocês estarem salvando. Então sempre repare aonde vocês estão salvando.
A gente vai clicar aqui em procurar para definir aonde a gente quer salvar. E aqui ele vai abrir nossa telinha do Windows Explorer, que a gente viu lá na matéria do Windows. Lá do meu lado esquerdo aqui temos o painel de navegação com a barrinha de rolagem. Então temos a área de trabalho, o downloads, temos aqui a área de trabalho também, documentos, downloads, imagens, música, nosso HD aqui, redes. Então aqui a gente vai definir onde a gente vai salvar. No caso a gente vai salvar em documentos. Então vai aparecer aqui na minha barra de endereço, ó, meu computador, documentos, nome do arquivo aqui, que eu vou dar um nome para o meu arquivo. Eu vou dar o nome de currículo, tá? Tipo do arquivo é como eu quero salvar. Ele vai me dar vários modelos de formato que a gente pode estar salvando. Depois a gente vai entrar nesses detalhes aqui desses tipos de formatos que a gente pode estar salvando, tá? A gente vai deixar o documento do Word e vamos clicar em salvar. Então salvamos esse modelo do Word, está pronto. A gente pode estar enviando ele por e-mail, pelo WhatsApp, tá? Vou fechar o meu currículo para pegar um novo arquivo. Então vou vir aqui, ó, arquivo, clico em fechar. E automaticamente ele vai fechar só aquela folhinha, então eu não preciso fechar meu programa e abrir de novo para pegar uma nova página em branco. Só clicar em arquivo e fechar. Ele fecha minha folha em branco. Vou lá em arquivo, novo. E aí eu pego um documento ou um modelo que eu queira, um outro modelo diferente de um outro arquivo, ou documento em branco. Então, uma vez que eu cliquei em documento em branco, tem uma folhinha aqui nova para a gente começar do zero. E aqui a gente vai ter as nossas guias: arquivo, página inicial, inserir, design, layout, referências, correspondência, revisão e exibir. Então essas são as nossas guias. Cada guia vai ter uma função e itens diferenciados para dentro do nosso texto, tá? Dentro das nossas guias a gente vai ter os grupos de trabalho. Então temos a área de transferência, fonte, parágrafo, estilo da fonte e edição. Então esses são os nossos grupos. Então cada guia tem o seu grupo, tá? Então a gente vai começar a trabalhar a nossa formatação, tá? Então aqui temos a nossa régua que vai medir aonde a gente pode escrever. Repare que eu tenho uma parte cinza em cada lado da minha régua, do meu lado esquerdo e do meu lado direito. Então essa régua ele vai medir aonde eu vou começar a digitar e aonde eu vou terminar de digitar. Então eu só vou digitar nesse espaço em branco. Mesma coisa a minha régua aqui do meu lado esquerdo, ó. Temos a parte cinza no começo e uma parte cinza no final. Também é o meu limite, que é essa parte branca aqui que vai ficar onde eu não vou escrever nada, tá? Então aqui a gente começa nossa primeira aula de formatação de texto, formatação de texto. O que é a formatação de texto? A formatação é a alteração que podemos fazer. Então, quando a gente fala em formatar, quer dizer que eu vou fazer uma alteração. Então, para a gente fazer uma alteração, a gente precisa definir o que a gente vai alterar. Para a gente alterar, podemos utilizar alguns processos, como eu clico com o meu mouse aqui no começo, ó, até ficar o meu cursor ficar um Z maiúsculo, clique seguro e arrasto. Selecionei, ó, esse item aqui, ó, então ele está selecionado. Segunda maneira que eu tenho para selecionar, eu utilizo a tecla Shift mais as setas de direção do meu teclado.
Então eu vou ter a setinha para cima, a setinha para a esquerda, a setinha para baixo. Então uma vez que eu clico no Shift, seguro, então eu aperto o Shift seguro, deixo pressionado o Shift e com a setinha em direção para o meu lado direito, eu seleciono o meu texto para baixo, para cima, para a esquerda. Então repare que o meu mouse está parado, estou selecionando com o meu teclado, tá? Uma outra maneira que a gente pode selecionar também com o nosso teclado é com a tecla Ctrl mais T. Então, Ctrl T eu seleciono tudo de uma vez só, tá? Então, a tecla Ctrl T eu seleciono todo o meu texto, tá? Então, essas são uma quarta maneira que a gente tem para selecionar o meu texto. Aqui do meu lado direito, temos a opção selecionar. Então, eu posso selecionar tudo, através dessa opção aqui do meu lado direito também. Uma outra maneira que eu tenho para selecionar, quero selecionar apenas uma palavra, eu clico 2 vezes em cima daquela palavra, eu seleciono só aquela palavra. Se eu clicar 3 vezes em cima da mesma palavra, ele seleciona todo um parágrafo, tá? Então 2 vezes seleciono uma palavra, 3 vezes eu seleciono todo um parágrafo, tá? Então essas são algumas maneiras que a gente tem para selecionar o nosso texto. Uma vez que eu selecionei o meu texto, vocês vão selecionar da maneira que vocês acharem melhor, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai formatar é o nossa fonte. Quem é a nossa fonte? Nosso tipo de letra. Então, vou alterar meu tipo de letra, tá? Então aqui, quando eu clicar aqui na setinha, eu vou ter vários tipos de letras. Elas vão seguir uma ordem alfabética, tá? Quando eu vou passar no mouse, ele vai alterando, tá? Então, as fontes padrões que são utilizadas para documentos, trabalhos acadêmicos, é a fonte Arial e a fonte Times New Roman. Então essas são as fontes padrões que temos aí, tá? Então essas são as fontes padrões que temos aí, que são utilizados para documentos de faculdade, documentos de empresas, tá? Então a fonte Arial e a fonte Times New Roman. Então uma vez que eu escolhi minha fonte, como eu faço para achar minha fonte? Aperto, clico aqui na minha fonte, digito a letrinha que inicia aquela fonte. Então ele vai chegar nas fontes todas que começam com aquela letrinha. Tem uma maneira mais rápida que eu tenho para chegar na minha fonte. Então uma vez que eu chego na minha fonte, clico em cima dela. E aí do ladinho temos o tamanho da minha fonte. Então o mínimo que eu tenho aqui é 8 e o máximo que eu tenho é 72. Então eu vou passar no meu mouse para ele estar alterando o tamanho da fonte. Uma outra maneira que eu tenho para alterar minha fonte, repare que eu só tenho números pares aqui na minha fonte. Os únicos números ímpares que eu vou ter é o 11 e o 9. Então eu quero tamanho 15, o 14 fica muito pequeno, o 16 fica muito grande. Então eu quero um número que fique entre os dois. Então quem fica entre os dois é o 15. Então eu vou vir aqui em cima onde está o número 11, eu vou apagar ele e vou digitar o número que eu quero, 15, e vou apertar Enter para confirmar aquele tamanho. Agora eu tenho o tamanho 15 na minha fonte. Aqui do lado eu tenho 2 letrinhas, um A maiúsculo, um A maior e um A menor. Isso também serve para me alterar a minha fonte. O A maior eu aumento o tamanho da minha letra, o A menor eu vou diminuir o tamanho da minha letra, tá? Então, uma vez que eu trabalhei o meu tipo de letra, tamanho, eu tenho os estilos da fonte, que são os complementos que eu tenho. O primeiro que eu tenho é o negrito.
que é o Nzinho, o N, ó, clico no negrito, ele já fica, ó, fica habilitado, que é o negrito, ele deixa a minha letra mais escura e mais grossa. Então ele serve para estar destacando a minha palavra, tá? Ele serve como um destaque, tá? Se eu quiser, eu clico nele, tiro, clicar nele, eu habilito aí. Então apertar o Ctrl N, também eu consigo colocar em negrito. E do lado dele temos o itálico. O itálico ele vai dar uma inclinada, ó, no meu texto. Então ele deixa meu texto mais inclinadinho, ó. Uma coisa diferenciada que eu vou ter. Para me colocar o itálico através do teclado, aperto Ctrl I, tá? Então uma vez que eu coloquei aí o meu estilo da fonte, o próximo estilo da fonte é o sublinhado. O sublinhado eu vou colocar uma linha embaixo do meu texto, ó. Então serve para mim grifar, mostrar que aquilo ali é importante. Mas repare que o S de sublinhado ele tem uma setinha do lado. Podemos colocar um tipo de sublinhado diferente, ó, sem ser uma linha reta. A gente consegue colocar linha pontilhada, linha dupla, linha ondulada. Além de eu colocar linha, eu posso colocar uma cor do sublinhado, uma cor nessa linha, diferenciando ela toda, ó. Ah, eu quero um complemento, eu quero um sublinhado ainda diferente, ó. Eu tenho a opção aqui, ó, mais sublinhados. Então aqui no mais sublinhados eu vou ter a fonte, que é a Arial, que eu já coloquei aqui, ó. Estilo da fonte normal, que eu não coloquei, selecionei ninguém, nem negrito, nem itálico. O tamanho da fonte que tá, ó, tamanho 12. A cor do texto ainda não defini. E aqui temos o estilo do sublinhado, ó. A gente vai ter mais algumas linhas aqui, ó, como ondulado duplo. E aqui a cor do sublinhado que eu coloquei, que é roxo, ó. E aqui embaixo tem a visualização de como está ficando, ó. Vou clicar em OK, apareceu lá uma linha dupla, ó. Então esses são os estilos da fonte que eu tenho, a minha fonte, tá? Aí vai sobrar eu trocar a cor da minha letra. Quem eu troco a cor da minha letra? Eu troco com a letrinha A, que tem uma cor embaixo, ó. Ela que é a minha cor da letra, ó. É a minha cor da fonte, tá? Então ela que eu troco de cor. Depois da cor da fonte eu tenho o alinhamento. Então o alinhamento é onde meu texto vai ficar. Então temos 4 alinhamentos. O alinhamento à esquerda, que já é padrão, ele começa a escrever da esquerda para a direita. O segundo alinhamento é o centralizar, ele vai colocar o meu texto ao meio, geralmente utilizado para títulos. As pessoas têm mania de ficar apertando a barra de espaço para dar espaçamento do meu título, ele ficar no meio. Isso é errado, tá? Então para mim colocar meu texto ao meio, eu seleciono e clico em centralizar. Ele fica no meio certinho da minha folha, tá? Depois dele temos o alinhamento à direita. Então o alinhamento à direita ele vai escrever da direita para a esquerda. Em que momento eu vou utilizar o alinhamento à esquerda? Quando eu trabalhar com data. Então quero trabalhar com data, ele fica à direita, tá? Então data fica à direita, nome de autor fica à direita, algumas assinaturas ficam à direita, outras ficam centralizadas. Então depende muito do meu documento, tá? Alinhamento justificar é um alinhamento que a gente vai deixar nosso texto todo por igual, tá? Como a gente não tem texto aqui, por isso a gente não vai conseguir colocar esse texto aí por igual, tá? Então, além de eu ter essas formatações básicas, aqui embaixo eu tenho a quantidade de páginas que eu tenho, que eu estou utilizando, tá? Aqui a quantidade de palavras que eu digitei. Se eu clicar nessa opção aqui, vocês vão ver que vão ter estatísticas. Então aqui ele vai mostrar, ó, páginas 1, palavras 13, caracteres 100 espaços 53. Ele não está contando os espaçamentos que eu dei. Caracteres com espaço, aqui ele está contando os caracteres, o espaçamento que eu dei de uma palavra para outra, de uma linha para outra, 63.
Aqui está mostrando a quantidade de parágrafos que eu tenho, 4. Quem são os parágrafos? Minha data é um parágrafo, o meu texto é um outro parágrafo, shift é o meu terceiro parágrafo e o meu contra é o meu quarto parágrafo. Por isso que está mostrando 4 parágrafos de 4 linhas, tá? Então esses são alguns índices, algumas estatísticas que eu tenho aí. Vou fechar. Do meu lado esquerdo eu tenho o zoom, que a gente viu lá na aula do índice, que é para aproximar um texto, um ícone para deixar mais próximo, para dar um aspecto de grande, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido como funciona o nosso Word nessa primeira aula e as primeiras formatações, tá? Se ficou alguma dúvida, algum questionamento, perguntem, não fique com vergonha, tá? Então perguntem aí que eu vou explicar da melhor maneira possível aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí, tá? E até a próxima. Valeu!